Sejam bem-vindos ao Zerando a Ansiedade Podcast. Nesse podcast a gente discute temas e práticas para você deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Falseiro. Eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é manutenção da saúde. Vamos lá, quer começar, Dani? Bom, por que esse tema? Há muito tempo a gente vem falando da importância de olhar o corpo como vários níveis a serem trabalhados. E é muito engraçado porque, por mais que a gente pense nas pessoas buscadoras, nas pessoas que se consideram espirituais, isso e aquilo, normalmente o corpo ele é colocado numa posição menor. A gente faz uma exigência diária ao corpo sem dar conta do quão prejudicial isso é. E isso tem se tornado cada vez mais claro para mim quanto mais eu estudo. Eu até comentei hoje com uma cliente, falei, gente, eu gostaria imensamente de saber o que eu sei hoje, há 20 anos atrás, que teria me ajudado tremendamente no caminho do autoconhecimento. O corpo ele funciona de uma maneira incrível. São rebeliões de funções, de reações químicas, elétricas, que acontecem o tempo todo. E, infelizmente, a gente não dá valor a isso e nem dá apoio. Se a gente parte do princípio que o corpo é o templo, a gente tinha que tratar dele com mais respeito. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo como é incrível a reação que as pessoas têm de buscar nutrição. Por exemplo, todo mundo está pronto para tomar remédio, sem questionar o que está ali dentro na cápsula que você toma. Mas se você fala em suplementação, se você fala em alimentação saudável, as pessoas reagem. Como se estivesse falando uma coisa que não faz o menor sentido, que é coisa de gente doida. E isso precisa mudar. Porque o que a gente não entende é que, como na verdade é uma coisa de totalidade, se o meu corpo não é nutrido da maneira como ele precisa, esse estado alterado interno físico, ele vai influenciar no estado emocional, na minha capacidade de raciocínio, na minha capacidade mental como um todo. Conforme esse desequilíbrio se instala a nível emocional, racional, a minha leitura do mundo começa a ser uma leitura esquerda, que por sua vez vai trazer um monte de sensações estranhas, que vão gerar uma série de funções internas de sobrecarga ao sistema. Então, na verdade, a gente aprendeu que o natural é ficar se torturando e se exigindo e se cobrando e levando ao extremo, sem dar conta que com isso a gente está entrando numa decadência acelerada. Muitos dos estados crônicos vêm exatamente desse lugar do corpo dizendo, eu não estou aguentando. É o corpo tentando fazer você parar e se perguntar o que eu preciso dar ao meu corpo para que ele volte ao estado natural, saudável e alegre. E aí aquilo, gente, não tem como, tem que estudar. O conhecimento nesse ponto ajuda pra caramba. Você dá conta de quantos estudos, pesquisas estão aí dizendo, pô, se você não tem uma substância tal, isso vai acarretar esse problema físico, mental, emocional. Se o nutriente tal falta, normalmente o que acontece é isso. E aquilo, para essas coisas, uma pílula não resolve. É tipo assim, é como se você tivesse passado uma vida comendo muito pouco. Consequentemente, você tem pouca energia, você tem pouca força, você tem pouca possibilidade de cura, os processos cicatrizantes são mais demorados, porque você tem uma coisa de subnutrição. Aí você vai e faz uma excelente refeição. Se sente 10 vezes melhor. Mas aí você diz assim, tá, já deu. E volta para aquele lugar onde você come pouquinho. E continua no mesmo lugar, sentindo as mesmas coisas. Até a próxima hora que você sente, pô, tá desagradável demais. Aí você faz uma boa refeição. Aí você se sente melhor. E aí volta para o mesmo lugar. É assim que a gente está vivendo. Não dá para ser feliz se você não parar para
para se perguntar o que é necessidade básica. Como é que as coisas funcionam? A coisa dos picos de insulina, os ciclos da glicose no corpo, quando isso desequilibra, o que acontece? Como é que eu me sinto? E aquilo não é uma coisa... Eu não sou médica, eu não sou cientista, eu sou uma buscadora. A minha preocupação é encontrar o que eu preciso para ter uma vida feliz, serena, pacífica, amorosa. Então, eu não tenho muito como falar isso para as pessoas. O que eu posso dizer é o que eu faço. O que eu faço é buscar conhecimento. E ele está sempre me levando para o mesmo lugar. A gente precisa acordar para entender o que é manutenção da saúde. Se eu mantenho a minha saúde, eu não fico doente. Não é isso que todo mundo quer? Se eu estou doente, é porque isso não aconteceu. Se não aconteceu, eu tenho que fazer um comprometimento diferente que não seja tapar buraco, mas sim fazer o caminho de volta. Porque eu fico doente quando eu chego à subnutrição. Não adianta eu só fazer uma boa refeição, tomar um remedinho, me sentir melhor e continuar com os mesmos hábitos esquisitos, continuar com o mesmo desrespeito, continuar com o mesmo desconhecimento de como eu funciono. E aquilo, literatura não falta. Enfim, eu sei que tem determinadas dificuldades, porque a tendência hoje, né, os bons médicos, os médicos que realmente estão comprometidos com isso, são médicos que têm agendas absolutamente lotadas e preços relativamente altos. Então, não é todo mundo que chega lá. Mas aquele que é um negócio, não precisa chegar lá se você corre atrás do conhecimento. E conhecimento hoje é grátis. Tem 1000 PDFs, tem 1000, enfim, sites falando disso. Esses próprios médicos que não conseguem mais tempo para, né, agendar pacientes, mas eles estão disponibilizando um monte de coisa. Vai pesquisar. Vai buscar conhecimento para poder trazer essa coisa para o dia a dia. Todo o meu processo de autoconhecimento, durante muitos anos, foi só história de limpeza emocional e energética. E é até muito engraçado que eu vou contar algo que aconteceu há pouco comigo. Eu tomo suplementos de uma determinada marca e tinha um raio de um suplemento que eu não tinha experimentado ainda, porque é direto para... Quer dizer, fala de atletas, de pessoas que fazem muito academia, não sei o quê. Eu falei, gente, eu não faço nada disso. Mas eu não me considero uma pessoa que precise de reposição a esse ponto. Mas falei, bom, o que os caras dizem? Que meu corpo precisa de riqueza e pureza. Então, é variedade e qualidade. Vou experimentar. O máximo, eu não vou sentir nada. E quando foi a minha surpresa, que eu senti uma diferença absurda. No primeiro sachê que eu tomei, a sensação que o corpo disse, gente, graças a Deus que finalmente ela me deu isso. Aí eu falei, não, agora eu vou parar para descobrir o que é isso. E eu já comentei aqui em algumas outras lives e tal, que eu sinto que o meu sistema, de vez em quando, ele começa a ficar ácido. Isso me incomoda, me gera uma série de desconfortos, isso e aquilo. E nunca soube de como lidar com isso. Bom, resumindo, exatamente esse suplemento falava de o pH do corpo. E aí aquilo, imediatamente eu senti alívio. Mas se eu não tivesse experimentado, se eu não tivesse atrás do conhecimento, se eu não tivesse aberta a esse aporte maior do que eu estou acostumada, eu não teria percebido que isso é essencial para o meu corpo. E talvez o mesmo médico mais qualificado não se desse conta de me indicar para esse lugar justamente porque eu diria, eu não sou esportista. Então não cai no caso. Quando na verdade eu caí pelas características individuais que eu tenho. Enfim, a gente vem falando, a alimentação do jeito que a gente está fazendo, ela é muito pouco, ela é muito pouco, é ótimo. Ela não dá as coisas que o sistema precisa. Então, a gente tem que fazer um aporte de outra forma, porque essa nutrição te ajuda a ter a energia para enfrentar os processos emocionais de uma maneira muito mais tranquila. E, consequentemente, manter a sua mente num estado muito menos tenso. E voltamos, o corpo ele precisa ser visto, quer dizer, o ser ele precisa ser visto em todos esses níveis.
E é exatamente aquele mesmo princípio. Por que a gente come 3 vezes ao dia? Porque a gente sabe, a gente come, digere, transforma em energia, gasta, então precisa de mais. A gente sabe disso. Se eu estou dizendo que as refeições não estão sendo suficientes, porque elas não são ricas de verdade, eu preciso arrumar um outro jeito de fazer isso. Porque o que eu recebo, eu transformo, gasto e preciso repor. Isso é uma coisa viva, quer dizer, não é uma coisa. Você não vai comendo e vai condensando isso e nada mais acontece, fica só lá disponível. Não, você gasta. Assim como beber água. Então, de repente, a gente tem que parar e começar a pensar: peraí, tudo que eu estou sentindo que está me levando a um lugar desagradável pode ter a origem em vários pontos. Eu tenho que parar, eu tenho que me perceber e eu tenho que buscar dar ao meu ser aquilo que ele precisa, diariamente. Porque, na verdade, você está vivo todo dia, então você gasta todo dia. Então você tem que repor todo dia. Da mesma maneira que a gente fala, a meditação tem que ser diária, a mesma coisa com uma alimentação realmente rica e saudável. Assim como também aquele tal negócio, outra coisa que está sendo totalmente desprezada é a história do cérebro. O que é alimento para o meu cérebro? Certamente não é passar 10 horas vendo o vídeo do TikTok. Nem funk. Ouvindo 10 horas de funk. É variedade, é elevação, é questionamento. São coisas que possam expandir o teu horizonte mental. Quanto você está investindo nisso? Quantas horas por semana você busca ter uma boa conversa com alguém que pode te fazer olhar diferente? Ou você, de repente, investe num livro que questione coisas? Ou você faz exercícios que, né, que despertem uma nova forma de interpretar? Isso também faz parte. E aí vem aquela coisa que está me batendo agora. Eu nunca tinha parado para fazer isso. Não é à toa que a gente não tem uma vida abundante. Porque, na verdade, a gente se trata miseravelmente. E isso precisa mudar. Puxando desse gancho aí, tem assim, tem uns 4 pontos. Vamos ver se vai dar 4 aqui que estava me correndo agora. Tem uns 4 pontos que são importantes e que a gente despreza quando fala em saúde e manutenção da saúde. O primeiro deles é o quão a gente não leva em consideração de não fazer a manutenção da saúde te deixa infeliz. Ai, mas assim, você não é capaz de ter felicidade se você não tem saúde. Vamos dar exemplos clássicos. Imagina se você sofre de dor na coluna. Gente, quem já sentiu aqui dor na coluna? Sabe que é infernal, que por vezes você não consegue sair da cama. E aí você se acostuma com a dor na coluna, começa a tomar remédios e remédios e remédios, e dá aquela anestesiada, dá aquela coisa para te deixar funcional, e você se acostuma. Esse é o primeiro ponto. Gente, se acostumar, o primeiro ponto é a falta de saúde vai te deixar infeliz emocionalmente, não vai te deixar doente apenas fisicamente, vai te deixar doente emocionalmente. A sua vida vai passar a ser infeliz. Lembrar de cuidar da saúde do corpo, que eu estou falando, e de manter a saúde do corpo, faz parte do processo de quem quer ter uma vida feliz. Um exemplo, o segundo ponto é um exemplo clássico que eu vi agora há pouco tempo. No Brasil começou o inverno. E aí começa o inverno. Quem aí tem problemas de rinite, sinusite, alergia, espirro, aquela gripe que toda hora fica gripado, aqueles problemas respiratórios. E aí vem a galera do ai, o tempo mudou, né? Sabe como é que é? É normal. Não é normal. O segundo ponto é parar de aceitar a doença como normal. O corpo não foi feito para ficar doente.
foi feito para estar em equilíbrio. Eventualmente os desequilíbrios acontecem, é lógico, mas viver na doença, cada vez que bate um vento mais frio, você cair doente, não é o normal. Você cair de cama não é o normal. E aí eu posso dar o exemplo do que aconteceu comigo. De uns meses para cá, quando eu era um pouco mais nova, eu já sofri de bronquite, sofri de doença comigo mesmo. Eu tenho um histórico excelente. Eu sofria de bronquite e tal, depois passei a ter sinusite, depois fiz uns tratamentos e não tive mais nada. Mas de uns meses para cá, voltei a ter rinite com constância. E aquilo começou a me incomodar. Falei, não, isso não é normal. Eu já tive, já tratei, já melhorei e agora voltou. Eu percebi o desequilíbrio. E aí comecei a tomar suplementação exclusivamente para o sistema respiratório. Dá para o corpo tudo que o seu sistema respiratório precisa para funcionar bem. Todos os nutrientes. E questão de 2 meses ou 3, o negócio já acabou. Eu não tive mais as crises e tal. E aí as pessoas me perguntam: ah, o que você tomou? Eu quero também, eu vivo sofrendo, etc e tal. Aí a pergunta clássica que a gente entra no terceiro ponto aqui é: por quanto tempo eu tenho que tomar isso? Por quanto tempo você estiver viva? Porque a nutrição para manter a saúde do corpo é enquanto o seu organismo estiver funcionando. Ou você acha que vai ficar muito bem sem vitamina C, D, E, A, B, Z, enfim? Não vai. Ah, o terceiro erro é você achar que é só tratar das doenças ao invés de manter-se saudável para não ficar doente. E aí você volta a entrar nos pontos de infelicidade da vida, nos pontos de sofrimento. Gente, a vida por si só já tem seus desafios. Todo mundo sabe disso. Cada um tem o seu próprio desafio. Quão melhor é enfrentar isso com saúde? Quão melhor? E o quarto ponto, consegui chegar no quarto, eu achei que às vezes no meio do caminho eu esqueço. O quarto ponto é: o que eu preciso para me manter saudável e me manter feliz? Aí que a gente está falando da manutenção da saúde do corpo, tá? Que vai refletir na saúde da mente. A meditação, de liberar medo, de liberar trauma, tem um monte de episódio no nosso canal do YouTube falando sobre isso. Hoje o papo é mais a manutenção da saúde física. E qual que é o quarto ponto? Olha lá. Ah, lembrei. Lembrei. O quarto ponto é o seguinte: como que eu faço para me manter assim e realmente ter uma vida legal? Eu posso te contar aqui tudo que eu já fiz. A Tânia pode te contar aqui tudo que ela já fez. E ó, foi coisa, porque a gente é meio que viciada, né? Em querer ser melhor, em estar mais feliz, em estar mais saudável, em estar mais vibrante, em estar vivendo nessa vibração. Só que o ponto principal disso tudo é o quê? Não desiste. Não desiste. Eu lembro quando eu sofria de sinusite crônica, eu estava numa situação já que eu falava assim: o que você falar para fazer, eu faço. Você vai falar, me falaram uma vez que não tem um negócio que quando você bota água no coador de café, aí sai aquela fumaça do café, fica ali respirando a fumaça que vai curar a sinusite. Eu tava nesse nível, que vai curar. Eu fiquei 2 meses respirando a fumaça. Para mim serviu. Se serviu para alguém, eu não sei. Mas era aquela questão assim, o que me falavam para fazer, eu estava fazendo porque era o nível de desespero. Até que eu descobri a forma boa de fazer que deu certo. Mas a questão é não desistir. É não se conformar que chegou o inverno e eu vou ficar doente. A vida é assim. Eu vou passar o inverno inteiro doente. Porque a vida é assim. Não, a vida não é assim. A vida não precisa ser assim. E aí, isso vale para ansiedade, medo, relacionamentos ruins, sei lá, trabalho ruim, seja lá na sua vida
a pedra do seu sapato, todo mundo tem uma pedrinha no sapato, né? Aquela que pega, que é difícil, que você passa anos no processo de autoconhecimento com ela. Seja lá qual for a pedra no seu sapato, o negócio é não desistir. Ah, mas eu vou morrer tentando? Eu nunca deixei de conseguir, sabe? E eu vejo as pessoas Então, que buscam incessantemente, no final ela consegue. Eventualmente alguém vai morrer tentando? É. Mas viver na infelicidade? Não. Mesmo porque no caminho, o tamanho do crescimento, da alegria, dos prazeres, dos encontros, são sensacionais. é porque aquilo, a vida é tentativa e erro. Basicamente, vai morrer tentando mesmo, porque cada hora vai surgir uma coisa diferente. E é engraçado que a Ana estava falando negócio da rinite e tudo mais. Normalmente as pessoas associam isso como a normalidade e não dão conta que a gente tem o que a gente chama de órgãos de choque, que basicamente são os lugares que o organismo manda a primeira mensagem. Desequilibrou o sistema, ele vai sempre em um lugar. Então, o cara que desenvolve rinite, toda vez que ele sair do equilíbrio, a rinite vai aparecer. Ah, isso é um problema? É um problema se o que a Ana falou. Se você diz, ok, eu sou assim. Aí é aquilo, vai morrer na infelicidade. Mas se você dá conta, não, isso é só o meu corpo dizendo que eu preciso me tratar melhor. Acabou o problema. E aí você vai aprendendo, inclusive, não só que o teu órgão de choque é aquele, mas também você começa a ver os indícios quando você está caminhando para a crise, porque aí você já consegue parar. Até um determinado momento que você encontra um lugar, você já sabe, se eu fizer isso, eu não entro em desequilíbrio. E aí realmente você olha e diz, não, agora eu achei. Agora eu sei, isso aqui é o que eu preciso. E, gente, é muito maluco, porque, de certa forma, é impossível para qualquer cientista dizer, olha, se você fizer essa fórmula, vai ser assim. Não, porque cada um tem uma característica individual. Então, aquilo não é só você catar conhecimento, mas também é super necessário a experimentação para ver o que funciona para você e o que não funciona. Foi o que ela falou. De repente, o vapor do café funciona para alguém, mas não funcionou para mim. Agora, aquilo, se eu não tento, eu não sei que pelo menos isso não adianta fazer. Eliminar uma possibilidade já é um ganho, né? Agora, além disso, tem a história do estresse continuado. Hoje, a maior parte dessas síndromes e doenças crônicas, isso e aquilo, está associada a duas coisas. O estresse direto, que não para, e o processo inflamatório por uma série de motivos. E um alimenta o outro, né? Justo. E eu nunca tinha parado para refletir. Quer dizer, já tinha até parado para refletir, mas nunca tinha pego uma literatura que me explicasse o que acontece no sistema, dentro da gente, quando o estresse passa do nível aceitável. E é bizarro, porque, na verdade, já era ruim antes. Depois dessa história desses últimos anos, com pandemia, lockdown e coisas do gênero, chegou a um nível absurdo de estresse continuado. E a gente esquece que o sistema estressado é um sistema que está trabalhando incansavelmente buscando o equilíbrio. Só que quando a gente fala assim, está trabalhando incansavelmente, a gente fala como uma coisa vazia. Você não para perceber o que você está dizendo a nível de produção de hormônio, a nível de funcionamento dos órgãos, a nível de atividade cerebral. A gente não pensa nisso. E, de repente, você tem que dar conta que todos os processos químicos, elétricos, isso e aquilo, são processos de uma complexidade absurda. Então, quando você desequilibra, para você voltar para o equilíbrio, você realmente tem que ser uma pessoa comprometida. E se você não consegue fazer isso, você não consegue sair dessa sensação emergencial que vai cada vez minando mais o sistema. É um exemplo típico, pô, a gente medita, a gente se cuida, isso, aquilo, mas eu tenho uma irmã, por exemplo, que mora fora do país. Se ela liga para a gente em qualquer horário diferencial do que ela normalmente faz, a primeira reação sempre é de susto. Será que aconteceu alguma coisa? Isso com toda a meditação que eu tenho. E aquilo, eu sei imediatamente, assim, quando acontece eventualmente esse susto, o pico de adrenalina é absurdo. E de repente, quando eu me dou conta, eu estou com aquela sensação que a cabeça está doendo, o sistema
Parece que levou um tabefe. Só que é aquilo, eu não deixo ficar em mim. Eu consigo perceber o que acontece e consigo lidar com isso muito rapidamente para voltar ao equilíbrio. Agora, quem não está fazendo esse processo, quem não está se tratando com carinho, isso vira um esquema de viver constantes terremotos. É aquilo, você chega no final do dia numa exaustão, numa deficiência, no desespero. E aí não dorme direito, e aí não tem vontade de comer, e aí não sei o que, e daqui a pouco você olha de gente, como que eu vou sair da cama? É o cara que deprime, é o cara que entra na síndrome de pânico, é o cara que desenvolve a fibromialgia, que de repente o sistema todo está dizendo, eu não estou mais suportando isso. E não é só um trabalho, eu imaginei durante muito tempo, aquilo, medita, saculeja o bumbum, faz a limpeza emocional e tudo se resolve. Não é assim. Porque o corpo precisa dos nutrientes, ele precisa de minerais, ele precisa de um monte de coisa. Se você não dá, como é que ele vai resolver? É aquilo, é como se você parasse de comer. Porque no fundo é exatamente o que a gente está fazendo. A gente está comendo muito mal. E o sistema começa a reclamar. Então não é uma coisa de Odara, não é uma coisa de natureba, não, é uma coisa científica. E, pô, hoje, realmente eu olho e digo, gente, como que eu não vi isso antes? Teria me ajudado demais. Então, por isso a gente está fazendo um vídeo especialmente falando de manutenção, porque ajuda muito. Acordem para esse troço, corram atrás, né, dos débitos que você tem com o seu corpo. Eu sei que dá trabalho, mas é aquilo, para quem quer ser feliz, para quem realmente quer entender espiritualidade, autoconhecimento, você precisa se ver como um todo. E para entender o físico, a parte material do corpo, você tem que estudar. E é estudar incansavelmente, gente, porque mesmo os cientistas mais brilhantes no mundo, eles sabem muito, mas muito pouco do sistema. Todos eles falam, a gente já sabe muito, e ainda não sabe nada de tão complexo que é. Então, aquilo se tratem de uma maneira mais atenciosa. O universo está conspirando e mostrando a urgência disso. Basta ver as estatísticas, os índices. Gente, está assustador. A quantidade de pessoas com problemas de saúde é assustador. E aquilo, hoje mesmo eu estava vendo o pessoal no SUS, acho que é no SUS, não está conseguindo fazer nem triagem, a fila está imensa. De repente, para você ter acesso ao médico, está muito complicado. Você achar um médico bom, pior ainda. Então, corram atrás. São coisas, sabe? Se você não sabe o que fazer, pergunta para tua avó, pergunta para tua bisavó, se você tiver, porque eram pessoas muito mais conectadas, que sabiam, né, o chá certo, a sopa certa, como é que fazia. Parece brincadeira, mas se você observar, a gente está caminhando de volta para aquela sabedoria, que era que funcionava. Hoje você tem pessoas que vivem mais tempo, mas elas vivem melhor, porque o que eu estou vendo não é isso. Eu estava falando com a Ana outro dia, eu falei, Ana, eu descobri que eu não tenho nenhum medo de morrer, mas eu tenho um medo absurdo da decadência do meu sistema. Quando eu penso na possibilidade de repente, passar aquele período que eu olho para minha mesinha de cabeceira e tem um monte de remédio, o meu ser se contorce. A última coisa que eu quero é isso. Sabe, que cai um raio e eu morro de ataque cardíaco. Tá tudo ótimo. Mas não fazer a minha parte e achar que isso é natural. Então, aquilo eu tomo um remédio para uma coisa, tem que tomar um remédio para os efeitos adversos do outro remédio, e aí o outro não sei o quê. Nem pensar. O que eu tiver que fazer, enquanto eu tiver força para me mover, eu vou buscar para realmente nutrir o meu corpo. Porque a minha responsabilidade é a minha vida que está em jogo. E quando você começa a fazer isso, de repente você vai dar conta que é muito mais simples do que parece. E por outro lado, é o único caminho para realmente você construir uma vida legal. Exatamente.
Eu adorei o. Não sabe o que fazer? Pergunta para sua avó, pergunta para sua bisavó. É exatamente isso. Gente, sai buscando até encontrar. E ainda lembrando de ter a precaução das fontes que você busca. Porque a gente sabe o quanto a indústria farmacêutica é forte, né? Ontem eu vi, eu não sabia disso. A gente vê, a gente que busca soluções sempre, eu vejo frequentemente pessoas falando que mudaram a alimentação, mudaram hábitos, começaram a suplementar e tinham diabetes e deixaram de ter, simplesmente. E ontem eu vi a notícia com elementos naturais. Ontem eu vi a notícia que o remédio para diabetes é o mais lucrativo do mundo. Então você percebe que tem um conflito de interesses aí entre quem vende e quem dita a saúde tem o interesse de vender o remédio? Então é ter esses cuidados e falar, ai, mas você é contra remédio? De jeito nenhum. Eu não sou contra remédio. Todos nós, eu falo isso com frequência, todos nós estamos aqui hoje porque em algum momento um antibiótico salvou sua vida. Agora, o que não dá é para viver de antibiótico e coisas do gênero, né? O antibiótico é só um exemplo. O que não dá é para viver de remédio. A gente precisa viver de saúde, de nutrição. Porque antibiótico, o nome já diz, é antivida. Eventualmente vai te ajudar pra caramba, vai salvar a tua vida, sua vida da sua mãe, seu filho, seu irmão. Vai. Que bom que eles existem. Mas tem que lembrar que isso é um artifício que não pode ser a rotina, senão a gente não tem saúde. E essa coisa a gente virou uma sociedade que luta contra a doença. E aquilo, tudo que vira luta, aumenta. O que a gente tinha que fazer era investir em saúde. E isso é uma coisa que as pessoas reagem. É aquilo, se eu disser, olha, toma esse remédio, não tem questão, a pessoa vai e toma. Não Se eu vai disser, questionar nem o preço do remédio. não. E se for muito caro, aí ele vai ter certeza que funciona. Mesmo que não funcione. Mas enfim, agora você fala, toma, compra um suplemento, o cara olha e diz, pô, mas isso não funciona. Chega uma hora que você realmente tem que parar e dizer, gente, ok, o que que eu faço? Porque foi a pergunta que a gente se fez. Sabe, de repente aquilo, a gente teve um monte de problemas. Eu tive crônicos, a Ana tem mais chegada aos agudos. Você vai no médico, não resolve. Você vai em outro, não resolve. Você vai em outro, não resolve. Você vai em outro, não resolve. Chega uma hora que você olha e diz, olha aqui, na boa, vou começar a correr atrás. E é muito engraçado que normalmente quando você começa realmente a correr atrás, o médico certo aparece. Mas você tem um caminho para fazer, porque justamente quando você se compromete com a tua integridade, você volta a conectar energeticamente com a saúde. E aí a vida vem. São as pessoas que aparecem, são as recomendações, são os livros que caem no teu colo. Você olha de gente, como esse livro que eu estava há uns, sei lá, uns 10 dias assim, gente, eu quero ler um livro. Não aguento mais ver só negócio de internet, eu quero um livro, eu quero segurar um livro. Aí fui fuçar aqui, meu cunhado deixou esse livro para trás, uma vez que ele esteve na minha casa e tal. Falei, vou ler. Quando eu comecei a ler, eu falei, gente, é o livro. Porque é aquilo, o cara falando exatamente sobre o estresse, como ele funciona no corpo. Quão nocivo ele é, quão prejudicial está sendo. Sabe, tem coisas bizarras. De repente, tipo assim, hoje você sabe que depressão e desidratação tem uma relação enorme. Então tem gente que está deprimida simplesmente porque não bebe água. Mas aquilo, se você não for atrás do conhecimento, você não vai saber disso. É óbvio que tem outras razões, mas tem alguns casos que é basicamente, se a pessoa começar a tomar mais água, ela sai da depressão. Simples assim. Agora, qual é o interesse que essa turma tem de dizer para você, minha filha, bebe mais água que você vai ficar felizinha? Não, ele vai dizer, toma um remedinho e volta aqui daqui a um mês. Com os mesmos, dali para pior, né? Volta Até daqui a um mês pior.
essa coisa dos remedinhos, que é o que a gente não leva em consideração, e foi a minha grande reação à história, né, que a gente viveu nos últimos anos, é porque é o seguinte, o remedinho, ele atua numa determinada direção, que não leva em consideração a direção que o seu sistema normalmente precisa ir para ser saudável. Então, tem determinados momentos que as coisas se encontram e te empurram na direção certa. Tem outros momentos que não. E aí, aquilo, como se não bastasse todo o processo de desequilíbrio que você está tendo no teu corpo, você ainda vai ter que lidar com várias alterações que esse remedinho fez no teu sistema. Em vez de melhorar, piora. Até isso, deveria ter eu acho, né, a ética deveria ser um questionamento profundo. O médico teria que conhecer o seu paciente a nível de profundidade. O que você come, quantas horas de exercícios você faz, quais são os seus vícios, sabe? Aquela coisa de, para ter uma ideia, dizer, não, essa substância aqui, porque aquilo, hoje, outro dia eu estava vendo o Dr. Vitor Sorrentino falando a respeito de um remédio que é super indicado aí para o negócio de perda de cabelo. E ele falando, gente, para um monte de pessoas não tem problema nenhum. Mas é um remédio que atua no hormônio masculino. Então, para muitos homens, ele fica com cabelo, mas em compensação, com uma série de outros problemas ligados à masculinidade. De repente, passa uma crise de anos tentando entender como entrou naquele buraco, só porque tomou um remedinho para crescer o cabelo. Ah, mas não acontece com todo mundo, não acontece com todo mundo. Mas se você é o cara com quem, onde acontece, né, faz toda a diferença. Porque aquilo, como todo mundo parte do princípio que não acontece com todo mundo, o que acontece, ele não tem apoio, porque o médico parte do princípio que não pode ter sido aquilo. Quando na verdade foi. Essa responsabilidade é aquilo. Se ele fosse uma pessoa consciente, começou a tomar um remédio para ter um negócio de cabelo, e sente que está entrando num buraco, que tem uma coisa acontecendo, como por exemplo, um tempo atrás eu tomei um raio de um remédio, que eu comecei a tomar aquilo, eu falei, gente, esse troço está me dando uma taquicardia, uma agonia, um nervoso, que diacho é isso? E aquilo, eu fui tomar providências porque eu percebi que ele estava me fazendo um mal absurdo. Mas tem um monte de gente que acha assim, não, faz parte, amanhã passa. E de repente, quando vai ver, está com o sistema envenenado. Sabe, aquela coisa acorda. A sua vida é sua responsabilidade. A gente não adianta ficar adorando a pílula, dizendo, não, alguém vai te salvar. Um monte de gente vem em ajuda, em auxílio. Tem um monte de gente competente na área da saúde. Enfim, mas no final do dia, a responsabilidade é exclusivamente sua. Então aquilo mexe a bunda, em todos os sentidos. Exato. E aí, o que a Dani acabou de falar, é quando você assume a responsabilidade, começa a aparecer a pessoa certa que vai te indicar o médico certo, que vai te indicar uma coisa que vai funcionar, que vai te indicar uma leitura. Isso chama sincronicidade. A gente tem um episódio só falando sobre sincronicidade. Eu vou deixar linkado no final, sei lá, vai aparecer no final, quando tiver no YouTube. Esse vídeo vai amanhã para o YouTube. Vai aparecer na tela para você clicar e assistir o episódio de sincronicidade, que é muito legal, gente. Mas para isso você precisa falar, agora é comigo. O que eu tenho que fazer? Não sei, não tenho a mínima ideia. Começa de onde está, começa a buscar, começa a procurar. Inclusive, eu e a Dani, a gente está aqui sempre. A gente responde direct, responde mensagem. Se você mandar para a gente, responde comentário. Então, a gente está aqui para compartilhar a nossa experiência. Nós não somos médicas, a gente não receita nada disso. A gente compartilha a nossa experiência, o que funcionou, o que a gente tem visto. Enfim, manter a saúde é manter a felicidade, é manter a alegria de viver, é manter uma vida boa, é manter o amor fluindo, é manter o autoapreço aqui em cima. Eu acho que é no final o que todo mundo quer. É aquilo, a gente tem que ser o melhor investimento que a gente faz, Ana.
E essa coisa, a gente passa batida, a gente abre mão de tudo, porque tem que fazer isso, porque tem que correr, porque tem que resolver, porque tem que ser... Cara, para, Exato. para. E aí, para quem é responsável por outras pessoas, ou por filhos, ou por pais idosos, ou seja lá por que razão seja, quem é responsável por outras pessoas tem a tendência a falar, mas eu não posso porque é o filho, eu não posso porque é minha mãe doente, eu não posso porque, sei lá, meu primo, meu... Importante lembrar que para você ajudar qualquer pessoa, você tem que estar bem. Para você dar auxílio para qualquer pessoa, você tem que ter para dar. Se você está miserável, você não tem nada para dar. Isso é exatamente a corrente contrária. Fala, aí, você é egoísta, só pensa em você. Gente, é igual a máscara do avião. Se você não coloca primeiro em você, vai morrer você e o cara que está do seu lado que não consegue botar sozinho. Lembra que ter saúde é ter para dar. E justamente se você tem uma pessoa sob a sua responsabilidade que está doente, você sabe que essa pessoa não tem nada para dar. Ao contrário, ela precisa que deem para ela, que ela não consegue mais, por alguma razão. Então aproveita e olhe em volta e se pergunta onde eu quero estar? Onde eu estou agora? Onde eu quero estar daqui a alguns anos? E aí a resposta fica fácil. Agora, disciplina, vontade, coragem, enfim. Porque é muito fácil a gente se perder na rotina. É o trabalho, é a família, é a conta que tem que pagar, é o carro que tem que levar para manutenção, sei lá, é a lâmpada que queima, é o filho que briga na escola, sei lá, enfim, a doença que aparece. A rotina, se você deixar, ela te suga. Importante estar alerta e lembrar todos os dias qual é a minha prioridade. E quando Ana, você quero tem falar. sua prioridade bem definida, a disciplina ela ocorre com maior facilidade. Na verdade, o negócio da rotina, as pessoas falam, né? A rotina mata. Não, o que mata é a forma como você lida com você. Porque é por isso que a rotina fica tóxica. A rotina, ela demonstra o que você está fazendo com você. É engraçado porque eu durante muito tempo, tinha uma coisa assim, tem coisas que eu tenho que fazer, então era aquilo, era a lista de tarefas. E aí eu ia fazendo aquele troço, só chegava no final do dia com aquela sensação de, gente, fiz tudo que eu tinha que fazer. Até um determinado momento que eu comecei a dar conta a ansiedade que estava por detrás disso. Um negócio bizarro, era assim, eu fazia uma coisa já querendo correr para outra, e aí tinha que resolver não sei o que lá, só que essa vibração de ansiedade me fazia como? Me fazia ficar impaciente, me fazia ficar desconfiando, enfim, das pessoas que poderiam ajudar, porque vinha assim, se eu deixar alguém fazer, não vai fazer tão bem quanto eu vou ter que fazer depois. Então você começa a transbordar essa energia para todo lado. E aí, por mais que eu tivesse aquela sensação de, gente, como eu sou grande, né, porque eu fiz esse troço todo, eu me senti exausta. Pois é, e mesmo que você faça alguma coisa que te dê prazer, você não vai nem conseguir sentir o prazer, porque você está fazendo, tá na ansiedade, né? Ansiando pelo próximo. E aí você não curte o agora. Você não dá a possibilidade do prazer acontecer nesse lugar. Foi perceber a ansiedade e começar a me parar no meio do caminho que começou a mudar a minha rotina. Então, assim, eu sentia, veio aquela coisa do eu tenho que acelerar, eu tenho que fazer, eu parava, literalmente, parava. Eu não vou fazer nessa energia, eu vou respirar aqui. Se não der para fazer tudo, eu não vou fazer. E aí era engraçado, porque fazer essa parada, o meu ser ficava assim, em desespero. Mas eu dizia, não, eu não quero mais semear isso aqui. Eu não quero mais cultivar isso aqui. E aí começou a acontecer uma coisa muito engraçada. Que eu comecei a me dar conta que assim... Aliás, eu achei até engraçado que eu vi isso... Alguém falou isso outro dia. Falando para você sempre fazer a sua lista para o dia seguinte, de forma que você tenha um número de horas muito menor ocupadas do
que desocupadas. Porque aí você faz com qualidade sempre essas coisas e sempre sobra tempo. E é mais ou menos um lugar que eu cheguei, assim, por acaso. Que hoje aquilo, eu vou fazer isso. Então tá, aí tem aquela meditação de eu vou fazer zen. Aí eu vou, faço, volto, respiro, relaxo. Aí quando eu olho, eu brinco até que o papai quando faz, leva um tempo. Quando eu vou e faço, vou e volto, ele fala assim, gente, você foi a jato? Eu mordia, não é porque eu vou a jato, mas porque eu vou com uma energia, sabe, certinha, isso aqui que eu tenho que fazer e tal. E eu não disperso. Aí você volta e tem aquele tempo. E de repente, quando você olha, o teu dia que era opressor, ele começa a ter espaço para você respirar. Ele começa a ter, é que nem a história, por exemplo, quando você falou da pessoa que cuida de alguém. Se você não tem essas paradas, o que você não dá conta é que você passa a cuidar jogando uma energia de ressentimento e cansaço em quem recebe, que por sua vez sente. Então a pessoa, ao invés de sentir que está sendo cuidada, ela começa a se sentir um peso, um sacrifício. E isso não vai ajudar no processo da cura. E aí a gente vai transformando tudo que poderia ser potencialmente um enorme crescimento, um enorme compartilhar de amor, de compaixão, num grande problema. Então lembre-se, que a gente romanceia tudo, né? Então a rotina, não é a rotina, você cria a rotina. Fique esperta, se a tua vida está de um jeito esquisito, é porque você está deixando que isso aconteça. De novo, para, acorda. Como é que eu posso fazer isso aqui de uma maneira que seja melhor para mim? Não é a ideal. Não busque o ideal, porque o ideal vai fazer você ficar no mesmo lugar. Busca o melhor possível. De repente, cada dia você dá uma mudadinha desse tamanho. Não importa. Vai devagarzinho, é uma construção, é um processo. É aquela coisa de olhar e dizer como é que eu posso ser amorosa comigo. E é muito engraçado porque é recorrente isso. Todas as pessoas que param para se cuidar melhor viram melhores pais, melhores amigos, melhores companheiros. Porque aquilo você tem mais paciência, você tem mais abertura, você tem mais confiança, você tem mais serenidade, você tem mais consciência. Então aquilo que você quer, seja o que você quer. Porque aí a vida vai responder em dobro. Exato. Galera, acho que deu, né? Muito bom. A gente volta aqui. Quinta-feira tem live, a terapeuta responde. Quem quiser mandar perguntas, só enviar para mim ou para Dani, que a gente vai trazer sua pergunta para a live sem revelar sua identidade. E é isso. Gente, brigadão por terem assistido. Por favor, indique a outras pessoas. Uhum. Até aquela coisa de vamos nos comprometer com a saúde. Basicamente, esse vídeo é exatamente isso. Vamos nos comprometer com a saúde, porque com a saúde a gente constrói um mundo melhor. Então, partilhem, conversem, busquem, pesquisem, enfim, invistam. É isso. Maravilhosa. Obrigada, Aurilene. Beijo Então, grande. gente, até a próxima live. Estamos aqui no mês de julho, toda terça e quinta, às 16 horas, no horário de Brasília. Então, separe esses dias para vir tomar um café com a gente, bater esse papo. E até a próxima, né, Dani? Até quinta. Beijo, tchau.